Por 10 anos eles acidentalmente esqueceram meu aniversário. Dessa vez, levei meu próprio bolo. E minha neta disse que eu estava na casa errada. Meu nome é Roberto, tenho 66 anos, e durante muito tempo eu me enganei achando que sangue bastava. Que ser pai, avô, construir e doar era o suficiente para garantir um lugar na mesa. Mas nem sempre a vida funciona com justiça, e às vezes quem você mais criou é quem mais se esforça para te apagar. Durante 10 anos eu passava o dia 4 de agosto em silêncio. Nada de parabéns, ligação, abraço. Enquanto via todo mundo nos grupos da família celebrando cada data, cada promoção, cada mêsversário, meu aniversário era tratado como um acidente de calendário. Nenhuma mensagem, nenhum bolo, nada. No começo tentei justificar. Devem estar ocupados, esqueceram sem querer. Ano que vem melhora. Mas depois de 10 anos, não era mais distração. Era escolha. Esse ano, decidi fazer diferente. Comprei meu próprio bolo. Um daqueles simples de padaria, com cobertura branca e coco ralado por cima. Levei comigo uma caixa com algumas fotos antigas, um vinho barato e esperança. Esperança boba, mas ainda viva. Bati na porta da casa da minha filha às 6 da tarde. A mesma casa que ajudei a reformar. A mesma onde plantei o pé de pitanga que hoje cobre a varanda. Quem abriu foi minha neta. 17 anos, cabelo preso, expressão fria. Me olhou por uns 3 segundos como se tivesse esquecido quem eu era. Depois disse com a voz seca: "Desculpa, o senhor deve ter se confundido. Essa não é a casa certa", e fechou a porta. Sem outra palavra. Eu fiquei ali, parado, com o bolo nas mãos, o cheiro de coco subindo e o peito afundando, como se tivessem apagado minha existência com uma frase: "Casa errada". Andei até a esquina e sentei num banco da praça. Ali mesmo cortei uma fatia do bolo e comi em silêncio, sozinho. Sem vela, sem canto, sem ninguém. Só o som dos carros e o barulho das crianças brincando do outro lado da rua. Horas depois, recebi uma mensagem no celular. Era da minha filha. "Nós falamos pro noivo dela que você não existe. Não podíamos deixar ele te ver. Espero que entenda. Eu li aquela mensagem umas 5 vezes. Você não existe." Não era uma metáfora. Era uma sentença. Um cancelamento completo da minha presença no mundo deles. Não bastava não me convidar. Precisavam apagar até a lembrança. Respondi com apenas uma palavra: entendido. Mas o que ela não entendeu é que por trás daquele entendido morava um pai que nunca esqueceu o nome dos filhos. Um avô que guardava cada desenho de neto em envelopes plásticos. Um homem que pagou plano de saúde, escola, presente de casamento e nunca pediu nada em troca além de respeito. Naquela noite não chorei, não gritei, só fechei os olhos e comecei a pensar. A vida tinha me dado tempo, inteligência e tudo, o que restava de dignidade. Agora era hora de usar cada uma dessas ferramentas, como nunca antes, porque se para eles eu não existia, então era hora de mostrar o que acontece quando um fantasma resolve agir. A primeira coisa que fiz naquela manhã foi tirar a pasta preta de dentro do armário, onde eu guardava todos os papéis antigos, contas, contratos, comprovantes, senhas. Abri com calma, como quem abre uma ferida antiga já cicatrizada. Cada documento ali dentro tinha a assinatura que eles fingiam que não existia. O velho que não fazia parte da família era o mesmo nome impresso em cada cartão de crédito, em cada linha de contrato, em cada conta conjunta que eles usavam sem pensar. Sim, porque mesmo depois de me apagarem dos convites, das fotos, dos aniversários e até das histórias que contavam sobre a própria origem, ainda usavam meu nome onde mais importava para eles: no dinheiro. Minha filha, a mesma que me escreveu dizendo que eu não podia aparecer, era dependente do meu cartão, desde os 18 anos. O cartão dela, com limite alto, era vinculado à minha conta salário da época em que eu era gerente de oficina. O seguro de saúde dela e da filha, pago por mim. O cartão do supermercado onde ela fazia compras todo mês, também. Até o número do contrato da TV a cabo estava no meu CPF,
Eles se esqueceram de mim como pai, mas não como fiador. Liguei para o banco. Confirmei todos os vínculos. Pedi o cancelamento imediato de todos os cartões adicionais. Pedi também o bloqueio temporário da conta poupança conjunta com meu neto, que descobri era usada por ela para movimentar valores maiores sem passar pela conta dela. Em seguida, fui até o aplicativo e alterei todas as senhas. Cancelei os débitos automáticos que beneficiavam contas que não eram mais minhas. Nada feito por impulso. Tudo meticulosamente documentado. Depois disso, fui até o velho cofre da casa de campo. Aquela mesma casa onde todos passavam os verões, e que hoje ficava fechada, esquecida, mas ainda sob minha guarda. Abri o cofre com a mesma combinação de sempre, o dia em que minha filha nasceu. Irônico. Lá dentro estavam as apólices, joias da minha falecida esposa, títulos antigos, uma reserva de emergência em espécie e uma cópia da escritura da casa onde eles moravam, que, adivinha? Estava em meu nome do começo ao fim. Nunca transferi, nunca pedi nada, só emprestei, confiei, como um pai faz. Tranquei o cofre de novo, troquei a senha e levei as chaves comigo. No mesmo dia, começaram as mensagens. Pai, o cartão não passou no mercado. Aconteceu algo? O banco está dizendo que a conta foi bloqueada. Tem algum erro? O seguro-saúde da Larinha não está ativo. Pode ver isso, por favor? Não respondi. Não visualizei. Só escutei o barulho das pedras que eles mesmos haviam jogado, rolando de volta morro abaixo. Naquela noite dormi com a luz apagada e a alma acesa. Pela primeira vez em muitos anos, senti que estava, enfim, me dando valor. E não era vingança pelo abandono do meu aniversário. Era justiça pelos 10 anos de silêncio que me forçaram a engolir. 10 anos onde eu existia só na hora de assinar, pagar, bancar. Mas nunca, na hora de sentar à mesa, eles me cortaram da família. Eu os cortei da fonte. E era só o começo. Algumas pessoas acham que o silêncio é fraqueza. Eu aprendi que o silêncio, bem usado, é faca. E eu sabia exatamente onde cortar. Depois de bloquear cartões e cofres, voltei minha atenção para o lugar onde minha filha planejava seu grande espetáculo de vida nova, o casamento. Aquele mesmo evento onde disseram ao noivo que eu não existia. Onde a família dele não podia saber da minha presença, porque eu, nas palavras dela, envergonhava. Mas quem cuidou da primeira reserva com o buffet, quando eles ainda namoravam e sonhavam com o dia? Eu. Quem conhecia a dona do salão, desde que ela servia salgadinho em aniversário infantil? Eu. Quem assinou o contrato com desconto, usando os mesmos contatos que fiz em 40 anos de bairro? Eu. Ela tinha esquecido disso. Ou talvez pensasse que eu não lembraria, que eu não teria coragem. Na semana seguinte fui até o buffet. Cheguei cedo, cumprimentei os funcionários, pedi um café. Quando a dona me viu, abriu os braços com aquele sorriso antigo. Senhor Arlindo, quanto tempo? Sentei com ela e fui direto ao ponto. Mostrei o contrato assinado por mim. Apresentei o comprovante de adiantamento, pago com minha conta pessoal. E pedi com toda a educação que o momento exigia. Dona Sônia, eu quero cancelar. O evento do dia 12. Sim, o casamento. Ela arregalou os olhos. Mas é da sua neta, não é? Assenti. Mas agora, eles não me consideravam da família. Ela quis hesitar. Mas um contrato é um contrato. E o contrato estava no meu nome. Expliquei tudo sem drama. Disse que não havia clima, que não me era justo financiar uma festa da qual eu estava proibido de participar. Ela compreendeu. Disse que lamentava. E ali, naquela mesa pequena de canto, assinamos o cancelamento. 2 dias depois, ela colocou, na porta do salão, uma faixa discreta. Evento do dia 12 cancelado por motivos contratuais. Eu nem precisei contar nada. Foi minha filha quem veio até mim. Ligou desesperada. Pai, o que você fez? O salão está dizendo que não tem mais reserva. O casamento é daqui a 20 dias. Falei pouco. Converse com quem cuida dos
Contratos. Eu já não existo, lembra? Ela gritou. Chorou. Chamou de crueldade. Eu ouvi tudo em silêncio e desliguei. No grupo da família, que ainda insistia em manter com meu nome silenciado, começaram os rumores. Problemas com fornecedores. Falha de agendamento. Erro do buffet. Mas no fundo ela sabia. No fundo ela sentia o sabor amargo de ter cuspido no prato. E agora ver o prato desaparecer da mesa. Era só mais uma peça removida. Do castelo de vidro que ela construiu sobre o meu nome. E como toda construção feita em cima da ingratidão, não demora para desmoronar. Ninguém percebe quando um homem decide parar de abaixar a cabeça. Eles acham que é só mais um velho quieto, um problema a ser empurrado para frente, um fardo a ser escondido atrás da cortina. Mas um dia, esse velho levanta e volta com papel na mão. Era uma casa simples, mas era minha, pelo menos no coração, porque os documentos ainda diziam o contrário. Quando minha mulher morreu, tudo ficou em nome da filha. Uma forma de facilitar as coisas, ela dizia. Eu aceitei. Confiava. Na época, ela ainda me chamava de pai com ternura. Hoje, chamava de peso. Fui empurrado para fora daquela casa com uma mala pequena e um silêncio imenso. Na época, ela disse que era para eu aprender a me virar, que não dava mais para manter um velho que não produzia. A frase dela ainda ecoava quando eu dormia. Você é só mais uma boca inútil. O que ela não sabia é que nos todos os meses que se seguiram, eu deixei de ser inútil e voltei a ser perigoso. Procurei um advogado do sindicato, um homem calado, mas afiado. Mostrei os comprovantes de depósitos, contas pagas, recibos do IPTU, das reformas. Tinha tudo. Cada centavo que gastei na casa desde que minha filha era adolescente. Ele olhou os papéis e disse, seu Arlindo, o senhor morava na casa, pagava tudo e tem testemunhas. O que fizeram com o senhor se chama esbulho possessório, e isso é crime. Eu não entendia bem a palavra, mas entendi o olhar dele. Era de quem sabia que a justiça, mesmo lenta, podia chegar. O processo correu rápido, até mais do que eu esperava. Talvez porque as provas eram muitas. Talvez porque Deus decidiu que estava na hora de virar a mesa. No dia em que saiu a decisão, eu não chorei, mas respirei como quem tinha tirado uma corda do pescoço. Fui até lá com o oficial de justiça e 2 policiais. Não fui com raiva, fui com a verdade. Ela abriu o portão sem entender. Estava com pressa, com sacola de compras na mão. O noivo dela estava sentado no sofá, aquele que eu mesmo tinha comprado no crediário. O oficial se apresentou, leu alto, disse as palavras certas, reintegração de posse. A casa volta ao senhor Arlindo. A desocupação é imediata. Minha filha ficou branca. O noivo se levantou. Tentou discutir. Mas era lei. E a lei agora falava por mim. Pai, pelo amor de Deus. Pai, eu repeti. Mas eu não existo, lembra? Ela chorou. Caiu de joelhos. Disse que foi um erro, que estava nervosa, que não queria me machucar, mas já tinha machucado. E cicatriz não se apaga com lágrimas. Vocês têm 2 horas para sair. Levem só o que é de vocês. O resto fica. Eles saíram calados, sem olhar para trás. E eu entrei naquela casa com passos lentos, mas firmes. Toquei na parede. Senti o cheiro da tinta que eu mesmo apliquei com as mãos já calejadas. Sentei na cadeira da cozinha, aquela que ela dizia ser velha demais para visita, e sorri, porque naquela casa onde um dia fui expulso como um estorvo, agora quem mandava era eu. E esse foi só mais um capítulo da justiça que vinha chegando. Um pedaço do silêncio que eu devolvia, em parcelas mensais de dignidade. Naquela semana em que tudo começou a ruir, eu já não atendia mais às ligações dela. Depois do bloqueio dos cartões, do contrato com o buffet cancelado e da ordem judicial de despejo, ela passou a mandar mensagens todos os dias. Algumas com raiva, outras com voz trêmula, tentando parecer doce. Mas tudo soava falso. Como alguém que quer apagar o incêndio só porque sentiu o cheiro de fumaça.
E não porque se arrependeu de ter acendido o fósforo. Foi numa tarde nublada de terça que fui até a faculdade onde ela deixava o carro estacionado. Um modelo que eu mesmo havia escolhido, financiado e pago até o último boleto. Na época ela dizia que precisava de algo confiável para ir e voltar das aulas. E eu, como sempre, quis ajudar. Nunca liguei para a vaidade, só queria vê-la andando com segurança. Mas quando abri o porta-luvas, o documento ainda estava lá, licenciado no meu nome. Ela nunca teve o cuidado nem de transferir. Talvez achasse que eu nunca teria coragem de tomar de volta. Esperei do outro lado da rua, sentado em um banco de concreto por quase 1 hora. Quando vi ela vindo de longe, sozinha, mexendo no celular, senti algo no estômago. Não era raiva, era silêncio. Um silêncio que gritava tudo que eu engoli em aniversários ignorados, em cafés frios e em respostas secas. Levantei devagar, atravessei a rua e chamei pelo nome dela. Ela parou surpresa. Não me via desde o dia em que mandou aquela mensagem nojenta dizendo que eu não existia para a família nova dela. Só balbuciou um "oi" desconfortável. Eu não disse nada. Apenas ergui a chave reserva que tirei do bolso. Ela arregalou os olhos, tentou dizer que precisava do carro para resolver coisas importantes. Eu mostrei o documento, no meu nome. Como sempre esteve, abri a porta, entrei, fechei com calma e liguei o motor. Antes de sair, abaixei o vidro. Ela se aproximou, num gesto patético de quem ainda acredita que pode reverter tudo com um olhar de filha. Mas eu só disse uma frase. Agora vai a pé. Igual eu fui, quando vocês me apagaram da vida de vocês. E fui embora devagar, sem buzinar, sem acelerar. Só dirigindo, sentindo o peso dela ficando cada vez menor no retrovisor. Era só um carro, sim, mas também era um lembrete de que até a bondade tem limite e que tudo que ela achava que era dela só existia porque um dia eu decidi dar. Depois que saí dirigindo aquele carro que ela achava ser dela, percebi que ainda havia mais pontas soltas, mais restos da generosidade que eu dei sem contrato, sem condição, achando que amor de pai era suficiente para garantir respeito. E ali, sentado na garagem de casa com a chave nas mãos, me lembrei do quanto custou aquele curso universitário que ela tanto ostentava nas redes sociais, dizendo que era fruto de esforço e independência. Abri meu notebook, entrei na conta e verifiquei. O valor da mensalidade estava programado para cair da minha conta automática, como vinha acontecendo desde o primeiro semestre. Nem um obrigado, nem um pai, tá tudo certo. Eu só era o número por trás do boleto, nada mais. Na mesma hora, entrei em contato com a secretaria da faculdade. Disse que gostaria de encerrar o apoio financeiro àquela matrícula. Sem rodeios, sem justificativas. Quando perguntaram o motivo, eu apenas disse: mudança de prioridades. Cancelei o débito automático. Tranquei o acesso à conta conjunta que ela usava para comprar livros e também para sair com amigas para restaurantes caros, enquanto eu comia arroz e ovo. E então esperei. 3 semanas depois, o inevitável aconteceu. A faculdade ligou. Como era feriado, os atendentes não encontraram outro número de emergência. Ligaram para mim. O débito estava em atraso e a aluna já havia sido notificada. A moça da secretaria me perguntou se queria regularizar a situação. Respondi apenas: a aluna pode cuidar disso agora. Ela me disse que não precisava mais de mim. Desliguei antes que ela dissesse qualquer outra coisa. No mesmo dia, ela me mandou mensagem. Longa, cheia de palavras desconexas, tentando soar adulta, madura, arrependida. Disse que entendia meu lado, que estava confusa, que precisava da faculdade para ter um futuro. Um futuro que, aliás, nunca me incluiu. Nem nos convites, nem nas fotos, nem nos aniversários. Não respondi. 2 semanas depois, vi ela pedindo ajuda num grupo de ex-colegas. Alguém conhece algum trabalho meio período? Eu não comentei, não compartilhei. Só salvei o print como mais uma lembrança de que a justiça às vezes não grita. Ela apenas chega no tempo certo. E cobra centavo por centavo. Depois da faculdade atrasada e das desculpas mansas que chegaram tarde demais,
Imaginei que o próximo a se mexer seria ele. O tal noivo, aquele que ouviu da boca dela que eu não existia, que eu era uma sombra inconveniente, um peso embaraçoso. Talvez ele tenha acreditado por um tempo. Talvez tenha engolido aquela versão da história onde eu era ausente, frio ou até mesmo morto. Mas uma hora, a verdade escapa. Sempre escapa. Ele apareceu na porta da minha oficina numa terça-feira, de manhã. Chegou de cabeça baixa, sem aliança, com olheiras fundas e voz embargada. Pediu para conversar. Sentei com ele em silêncio. Ele começou contando que desde o incidente do bolo, foi assim que ele chamou, as coisas começaram a mudar. Disse que não fazia ideia de tudo aquilo, que achava que eu estava fora da vida dela por escolha própria, por brigas antigas, mas que depois daquele dia, tudo ficou claro. A manipulação, o silêncio forçado, a vergonha escondida em nome da conveniência. Contou que tentou conversar com ela, mas tudo virou acusação, que pediu explicações sobre as contas bloqueadas, sobre a faculdade, sobre a casa, e ela só chorava ou gritava. Disse que não queria mais construir uma família com base em mentiras, que não via futuro ao lado de alguém que é capaz de apagar um pai da própria história. Eu apenas escutei, não interrompi, não reforcei, não apontei, não ataquei. Quando ele terminou, me olhou como se esperasse uma bênção, um conselho, talvez um pedido de desculpas. Mas eu só disse, faça o que achar certo. Ele agradeceu, apertou minha mão com firmeza e foi embora. No dia seguinte, recebi uma notificação, automática de e-mail. O link do convite foi cancelado pelo remetente. Entrei por curiosidade e vi que o site do casamento havia sido retirado do ar. Fotos deletadas, comentários fechados, perfil alterado. Soube por um vizinho, dias depois, que o noivo sumiu, que devolveu tudo, rompeu com a família dela e foi morar em outro estado. Ela voltou para casa sozinha com o vestido encomendado pendurado no braço e um silêncio tão alto quanto o que ela usou para me apagar por todos aqueles anos. Ela nunca soube, mas aquela casa nunca foi da família. Estava no meu nome desde que comprei, ainda nos anos 90, depois de vender um sítio que era do meu pai. Fui eu que reformei, que pintei as paredes, que coloquei rede na varanda e comprei cada móvel com paciência de formiga. Mas nos últimos anos, ouvi mais de uma vez ela dizendo que a casa da praia ia ser nossa para sempre, que ninguém ia mexer ali. Teve uma vez que ela apontou e disse que ia passar a lua de mel lá, com o noivo. E riu. Riu como quem esquece que construiu a felicidade em cima da ausência de alguém. Depois que o casamento foi desfeito e o silêncio entre nós virou regra, fui até o cartório. Em menos de uma semana, a escritura estava pronta para transferência. Eu vendi a casa. E não por necessidade. Vendi por liberdade. Porque cada telha daquela varanda carregava uma memória que já não me pertencia mais. Porque aquela rede nunca mais descansaria o corpo de quem me apagou com tanta frieza. O novo dono era um casal jovem, gente boa. Me pagaram à vista. Negócio limpo. E antes de encerrar tudo, tirei fotos dos recibos, dos papéis, da chave sendo entregue. No mesmo dia, entrei no grupo da família. Aquele mesmo grupo onde nos últimos 10 anos meu nome só aparecia quando era para enviar bom dia, com florzinha ou correntes de oração. Nunca um parabéns. Nunca um convite. Postei a imagem da escritura assinada com uma legenda curta. Melhor lugar para descansar é a consciência. Ninguém respondeu. Mas vi que ela visualizou, e mesmo sem resposta, eu sabia que o recado tinha sido lido. O mesmo silêncio que ela usou contra mim, agora era a resposta. Ela sempre achou que tudo aparecia como mágica, que a escola do filho era paga por anjos, que o plano de saúde dela e do marido, mesmo depois de tantos anos fora de casa, simplesmente existia por algum direito adquirido. Nunca perguntou. Nunca agradeceu. Talvez porque, no fundo, achasse que eu ainda estava preso ao papel de provedor invisível, que mesmo depois de ser excluído das festas, dos convites, dos abraços,
e até do nome nos cartões, eu continuaria ali, segurando o bastão do cuidado sem pedir nada em troca. Durante 10 anos aceitei isso em silêncio. O plano familiar era debitado no meu cartão. O dinheiro saía todo mês. Nunca atrasou. Nem mesmo quando eu tive que vender o carro para equilibrar as contas. Nem mesmo quando passei a me tratar pelo SUS enquanto ela fazia exame de imagem particular para ver uma dor de cabeça inventada. O nome dela, do marido e do neto estavam ali, na apólice, debaixo do meu CPF. Como sempre. Mas naquele ano, algo quebrou. O olhar da minha neta dizendo "você está na casa errada" ainda ecoava na minha mente como uma chave virando em uma porta que eu nem sabia que tinha fechado. Depois que desfiz o casamento, tranquei o cofre, cortei os cartões, tirei o carro e vendi a casa da praia. Olhei para o extrato bancário e vi o débito automático do plano. Um valor razoável, alto o suficiente para pagar meu próprio tratamento, ou quem sabe realizar um desejo adiado, como comprar óculos novos ou fazer aquela pequena viagem para a cidade onde conheci sua mãe. Liguei para a operadora. Confirmei os nomes. Perguntei se havia alguma pendência contratual para excluir os dependentes. A atendente confirmou que, como titular, eu tinha pleno direito. Pedi que removesse os 3. Motivo? Ela perguntou. Uso indevido da confiança. Respondi. Ela riu sem entender, mas processou o pedido. Na semana seguinte, fui ao mercado com uma lista nova. Frutas frescas, medicamentos que antes eu evitava comprar por economia, uma pequena caixa de bombons da marca que eu sempre gostei, mas nunca me permitia. Também fui até a farmácia e comprei os remédios que me faltavam. Pela primeira vez em muitos anos, saí de lá com tudo pago. Por mim, para mim. Na outra ponta da cidade, ela descobriu da pior maneira. Estava com o filho no colo, com febre, tentando comprar um antibiótico. O cartão não passou. A atendente informou que o plano havia sido cancelado por decisão do titular. Ela ligou imediatamente. 2 vezes. 3. 4. Meu telefone tocou. Vi o nome dela piscando. Deixei tocar. Vi o nome do genro. Ignorei. A última chamada foi da farmácia. O senhor é o titular do plano da fulana? Eu disse que sim. Ela está aqui e... Interrompi. Se quiserem, eu pago. Mas a conta vem no meu nome e o remédio vai comigo. A moça hesitou. Disse que ia passar o recado. Não ligaram de novo. Depois disso, o silêncio se intensificou. Nenhum pedido de desculpa. Nenhuma mensagem. Apenas um áudio choroso dela, enviado dias depois, com a voz trêmula dizendo: Pai, a gente nunca quis te machucar. Só não sabíamos como lidar com as coisas. Eu ouvi metade. Pausei. Apaguei. Porque perdão não é algo que se pede quando a dor vira contra você. Perdão é o que se oferece quando ainda há respeito. E esse ela quebrou há muito tempo. Agora, todo mês, aquele valor que saía para cobrir o cuidado deles, entra para cuidar de mim. Comprei livros novos, fiz exames, me matriculei num curso de aquarela para idosos, coisa que sempre tive vontade, mas nunca investi tempo. Troquei o plano deles por paz. E no fim das contas, descobri que viver com menos peso é o melhor tipo de cura que alguém pode oferecer a si mesmo. Durante anos, esperei ouvir essa palavra de novo com verdade. Pai. Um som simples, mas que carrega o peso de tudo o que construí, tudo o que aguentei calado, tudo o que dei sem esperar nada em troca. Mas quando ela finalmente voltou a usar essa palavra, já não havia mais nada ali, só uma tentativa vazia de refazer uma ponte que ela mesma queimou, com gasolina, fósforo e riso no rosto. Depois de cancelar o plano de saúde, o silêncio entre nós durou algumas semanas. Sem convites, sem tentativas forçadas de reconciliação, sem nem mesmo as indiretas nos grupos da família. Eu achei que ela tinha entendido, que finalmente tinha se dado conta do que causou. Mas não, a ficha não caiu. Ela só recuou por estratégia, esperando a poeira baixar, como sempre fazia.
Então, numa quarta-feira comum, recebi um áudio. Era a voz dela. Pai. Foi assim que começou. A palavra veio carregada, arrastada, com a garganta embargada, de quem está no limite. Não toquei na hora. Deixei ali, entre as notificações, como quem deixa uma correspondência indesejada na caixa de correio. 2 dias depois, outro. E outro. Sempre começando com o mesmo tom. Pai, eu sei que errei. A gente precisa conversar, pois eu tô arrependida. Ouvi só até o começo. Nunca deixei nenhum chegar até o fim. Porque se tem uma coisa que a vida me ensinou, é que arrependimento que vem depois da consequência não é sincero, é desespero. Quando ela disse ao noivo que eu não existia, quando me trancou do lado de fora da própria história, ela matou esse vínculo com a mesma frieza de quem deleta um nome da agenda. Não foi impulso, foi escolha. E agora, quando tudo desmoronou, ela quer voltar a me chamar de pai? Quando os convites foram cancelados, quando o carro foi embora, quando a casa foi vendida, quando o plano de saúde falhou e a faculdade ficou com mensalidade em aberto. Aí sim eu voltei a existir? Hoje, minha vida é tranquila. Ando pelas ruas com paz. Visito os lugares que gosto. Falo com os amigos de verdade. Leio meus livros. Tomo meu café com calma. Voltei a sorrir com os pequenos detalhes. Voltei a cuidar de mim. Porque quando você passa tanto tempo sendo o alicerce dos outros, esquece que também tem paredes para sustentar. E agora, cada dia que passa, cada amanhecer em silêncio, sem exigência, sem grito, sem cobrança, é um presente. Ela ainda manda mensagens. Pai, me atende. Pai, vamos conversar. Pai, eu tô arrependida. E às vezes manda uma foto do neto. Aquele mesmo que um dia fui impedido de ver. Eu olho. E lembro do dia em que ela me disse que eu não podia fazer arte. E de novo, a palavra pai perde o sentido. Eu não tenho mais raiva. Não desejo mal. Mas também não tenho espaço. O tempo não volta. E o amor, quando sufocado por desprezo, não morre. Mas muda de forma. Vira silêncio. Vira distância. Vira autocuidado. Hoje, quem esquece de mim, sou eu. Esqueço das datas, das mágoas, do peso. E vivo, sem precisar mais provar que existo para ninguém. Porque agora, não é mais meu nome que falta nos convites dela. É a presença que ela nunca mais vai ter.